Olá, a partir de agora, a TV Câmara Caxias transmite ao vivo a reunião da PEM, a Procuradoria Especial da Mulher. E o assunto de hoje é a implementação da Casa da Mulher Brasileira junto ao bairro São Vito. A casa deverá ser um espaço integrado e acolhedor para todas as mulheres vítimas de qualquer tipo de violência. O encontro de hoje contará também com a presença do coordenador-geral de infraestrutura do Ministério das Mulheres, o senhor Marcelo Pontes, que participa com a gente de modo online, bem como a deputada federal do PT, Denise Pessoa. E ao meu lado, Rose Frigeri, vereadora do PT desta Câmara Municipal, que preside a PEN e este encontro. Vereadora, bem-vinda a este nosso espaço da TV Câmara Caxias. Nós, de antemão, já lhe desejamos uma excelente reunião e queremos saber sobre as perspectivas ou as expectativas a partir de hoje para a nossa Casa da Mulher Brasileira em Caxias do Sul. Boa tarde, então. Obrigada por esse espaço e boa tarde a quem nos acompanha. A Casa da Mulher Brasileira foi uma luta que a gente conseguiu trazer para Caxias do Sul. Faz um pouco mais de um ano que a gente está debatendo sobre isso. O governo federal já depositou o valor. São poucas casas no Rio Grande do Sul, é a da capital e a nossa. São 9 milhões depositados já para que a casa onde as mulheres possam ser acolhidas. Quem vai nos acompanhar aqui vai entender o que é essa casa, né? É importante dizer que não é uma casa semelhante à Casa Viva Raquel, é outra proposta do governo federal e nós estamos correndo porque o nosso prazo é até 30 de setembro. O município está fazendo a sua parte, nós temos que ver como está o estado. Então, o objetivo de hoje é ouvir quais são os próximos passos para que a gente tenha o quanto antes a construção, a finalização desse processo, porque a gente sabe, né, infelizmente, só de feminicídio são cerca de 4 mulheres assassinadas no Brasil. E vítimas de violência é cotidiana, então cada dia a mais são dias a menos que a gente possa acolher essas mulheres através de um instrumento, de um aparelho público importante para ajudar, para acolher as mulheres vítimas de violência. Muito obrigada, vereadora Rose. Novamente, sucesso. Sim, essa casa é muito necessária. Talvez a gente possa falar, infelizmente é necessária. Infelizmente, né? Seria bom o dia que a gente não precise ter essas coisas específicas, nem para as mulheres, nem para a questão de raça, nenhum tipo de coisa, o dia que não tiver tanta discriminação. Até interessante, uma juíza outro dia estava falando do jeito que as mulheres estão avançando na luta, porque nós estamos, mesmo assim, demoraria 150 anos para acabar a desigualdade. E a gente sabe que enquanto tiver desigualdade, vai ter violência. Então, nós precisamos apressar, né? Não podemos esperar mais tudo isso para haver uma sociedade sem violência, porque a violência contra a mulher, ela não atinge só a mulher, ela atinge a família, os filhos, pais, mães, a sociedade como um todo. Então, o combate à violência tem que ser uma luta das mulheres, dos homens e de toda a sociedade. Muito obrigada novamente, reunião essencial. E nós aqui continuamos com você. Espero que você também possa aproveitar todas as informações que vão surgir daqui e torcer pela implementação da Casa da Mulher Brasileira em Caxias do Sul. TV Câmara Caxias, a voz da comunidade. Boa tarde. Boa tarde a todas que estão aqui, a todos, a quem nos acompanha de casa.
Então, nós estamos começando essa reunião pública, né, com muita satisfação, e tem o objetivo de discutir a implantação da Casa da Mulher Brasileira em Caxias do Sul. A Casa da Mulher Brasileira trata-se de um espaço fundamental, pensado para garantir o acolhimento, a proteção e serviços integrados às mulheres em situação de violência, oferecendo respostas mais rápidas e eficazes diante de uma realidade tão dura que enfrentamos na nossa sociedade. Eu não vou falar sobre os dados do Ministério das Mulheres, porque com certeza o mais importante aqui é ouvir o Marcelo Pontes, que está já nos acompanhando de forma virtual, que com certeza vai falar especificamente dos dados, dos valores, de tudo que tem sido investido nas casas das mulheres brasileiras em todo o país. Mas, então, eu quero registrar e agradecer a presença, né, do Marcelo Pontes, representando o Ministério das Mulheres, que aqui vai trazer sua visão e o compromisso do governo federal com a pauta de gênero dos direitos humanos de forma virtual. Eu também quero cumprimentar a deputada federal Denise Pessoa, que tem atuado com firmeza também na defesa das mulheres e tem sido muito parceira na construção dessa luta da Casa das Mulheres brasileira. Faz mais de um ano e pouco, cerca de um ano e pouco ou mais, que a gente está lutando para trazer essa Casa da Mulher Brasileira para Caxias. Eu acredito que desde 2023 a gente fez algumas reuniões e o ano passado nós tivemos a oportunidade de conhecer uma Casa da Mulher Brasileira. Junto com algumas pessoas, eu fui pela PEN, mas o executivo foi. A coordenadora da mulher, a Jeane Schultz, já te convido, Jeane, para compor aqui a mesa com a gente. Também esteve presente naquele momento lá em Curitiba, onde nós nos apropriamos desse debate, né, os espaços que tem na Casa da Mulher Brasileira, acolhimento, triagem, apoio psicossocial, alojamento de passagem, transporte, delegacia especializada, promotoria especializada, o núcleo especializado da Defensoria Pública, juizados, enfim, é uma série de órgãos que compõem a Casa da Mulher Brasileira. Também quero chamar, Jane, por favor, compõe aqui a mesa na frente. Também quero chamar para compor a mesa aqui, acho que eu não estou com o nome dela aqui, a Bárbara, que é procuradora do município. Cadê a Bárbara? Bárbara, tu puder, senta aqui conosco também, que vai falar um pouco como está esse processo no município. Quero dizer para vocês, antes de passar a palavra para o Marcelo Pontes e anunciar aqui as outras presenças, que nós fizemos um esforço muito grande para que viesse alguém do governo do estado na nossa reunião, porque é fundamental. Foi por e-mail, foi por WhatsApp, foi de todas as formas. Pedimos pelo menos uma representação da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania do Governo do Estado. Aliás, estamos tentando uma reunião com esta secretaria desde março. Não eu, vereadora Rose Frigeri, mas todas as procuradoras da PEN, e infelizmente a gente não tem conseguido esse retorno. Apenas hoje, o secretário me respondeu que ele tem uma reunião no mesmo horário, que ele recebeu o convite na sexta-feira passada. No entanto, nós estamos há mais de meses falando, e desta reunião faz bastante tempo que a gente convidou, e infelizmente nós não estamos conseguindo dialogar com o governo do estado, que é uma lástima, porque na verdade quem é o responsável também por grandes espaços que terão na Casa da Mulher Brasileira é o governo estadual. Quero anunciar aqui a presença das minhas colegas vereadoras, Andressa Marques e Estela Balardim. Pode sentar aqui na mesa também, que tem espaço para vocês duas.
Quero anunciar a coordenadora do CRM, a Ilva Cunha. Gente, essas mesas laterais também é para ocupar, não vamos fazer uma coisa tão distante assim. A assessora do deputado estadual Pepe Vargas, a Jussara de Quadros. Representando o deputado estadual Neril Carteiro, Milka Giulianotti. A assessora da vereadora Sandra Boneto, a Ana Lúcia Ribas, também pode sentar aqui, Ana. Representando o Instituto Rosa de Leste, a Janaína Nascimento. Então, a Bárbara, né? Bárbara Miquelon Arruda, da Advocacia Geral do município. A assessora da vereadora Marisol Santos, a Milena Scopel. Representando a FAS, a Franciele Rosso. E representando o gabinete da primeira-dama, Miriam Nora. Nós temos também a delegada, né? A delegada Thalita está presente. Te convido também a participar aqui conosco. Delegada, quem puder, né, a Fran, sentar aqui a Franciele, né, sentar aqui nos espaços, vamos ocupar esses espaços aqui que também fica mais aconchegante. Senta aqui, Milena, Ana, sentem aí. Mas, enfim, há uns dias, acho que há cerca de um mês, eu estive em Brasília e eu tive a oportunidade de conversar no Ministério das Mulheres, especificamente com o Marcelo, e nós combinamos essa reunião com o objetivo de falar um pouco da Casa da Mulher Brasileira, explicar. Tem muita gente que nos acompanha pelas redes, mas que às vezes até não sabe exatamente o que é a Casa da Mulher Brasileira. Mas a nossa preocupação maior são os prazos e os movimentos que nós precisamos fazer, porque é uma casa que tem investimento do governo federal, passando pela Caixa, mas também com muita responsabilidade do governo do Estado e do governo municipal. E nós temos prazos. O primeiro prazo agora é dia 30 de setembro, que poderá ser renovado mediante cronogramas, justificativas, mas nós não podemos, e esse é o nosso objetivo, perder, né, a oportunidade ímpar de ter essa casa na nossa cidade. Então, de imediato, acho que o Marcelo está acompanhando, eu vou passar para ele. Marcelo, tu te apresenta, fala exatamente da tua função aí, né, em relação às casas, enfim, e um relato de como anda, para depois a gente vai começar com o relato aqui da prefeitura. Tá, Bárbara? O Marcelo pediu para ele falar primeiro, que depois ele quer ouvir, e depois a gente passa também para as pessoas aqui fazerem uma saudação e abrir para debate. A nossa ideia é essa, vai entrar o Marcelo, depois a deputada Denise Pessoa, que está também nessa luta, mediando lá no governo federal, vai dar uma palavrinha para nós, alguma fala aqui da mesa, especialmente do município, né, representado pela Bárbara, e a gente vai abrir um tempinho para o debate, pensando que a reunião não vá se estender além das 15, sei que horas são agora, né, das 15h30. 1 hora de reunião, acredito que seja bom e suficiente. Obrigada. Olá, boa tarde. Bom, primeiro eu queria agradecer para a Procuradoria da Mulher e agradecer para a vereadora Rose Frigieri por esse convite. Infelizmente, a ideia era estar aí com vocês para a gente fazer uma conversa mais próxima, mas algumas agendas aqui não me permitiram ir no dia de hoje. Também saudar todas as pessoas que estão na mesa, quem está nos assistindo, em especial a deputada Denise Pessoa, porque a gente tem convivido bastante com ela aqui em Brasília, desde o início do processo da Casa da Mulher Brasileira na implantação, quando a gente já estava decidindo quais locais iam receber a casa, além das capitais. Ela foi uma força grande aqui, atuando junto à então ministra da época, para a gente conseguir levar essa casa aí para Caxias. E, afinal de contas, uma cidade que tem uma representatividade enorme no estado, né?
e tem uma condição territorial que é muito importante para a gente como Ministério das Mulheres. Eu não sei exatamente assim como é que está o tempo, mas eu vou pegar uns 5 minutos uns 5, 7 minutos para fazer uma apresentação geral da casa, não entrando em detalhes de funcionamento, etc., mas muito mais para as pessoas que estão nos assistindo e para ficar um registro geral do que é a casa. Então, eu vou compartilhar uma tela com vocês e vou falar rapidamente sobre o programa. No final disso, eu entro direto na situação que está acontecendo agora em Caxias do Sul. Está aí. Apareceu, né? Tá. Bom, aqui a gente já, de cara, eu já queria mostrar para vocês o que é a Casa da Mulher Brasileira. Então a gente tem essa imagem aqui, porque muitas vezes quando a gente fala em casa, parece que é um objeto pequeno, né? A gente fica imaginando que é uma casa, um espaço residencial, mas na verdade é um espaço muito amplo. E nós começamos essas casas a partir do governo do presidente Lula. A gente fez um acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública para que pudéssemos... Vou voltar um pouquinho aqui. Vamos lá. Deu um bug no meu computador, ele foi para a tela errada, mas vamos lá. Então, o programa Mulher Sem Violência ele começou em 2023, depois ele foi renomeado durante o período entre 2018 e 2022 para Mulher Segura e Protegida, perdeu diversas características e em 2023 ele foi novamente decretado como Mulher Viver Sem Violência. E dentro dele a gente tem a ação da Casa da Mulher Brasileira. Uma das ações, que é a implementação da Casa da Mulher Brasileira, ela diz respeito a Marcelo, Lei Maria da Penha, no tocante ao Estado ser o responsável pela entrega de todos os serviços, entregar integralmente todos os serviços para as mulheres em situação de violência. Marcelo, tá me ouvindo? Oi, Marcelo. Oi? Tu consegues botar a tela cheia? Aí. Deixa eu ver aqui. Melhorou. Aí deu? Sim. Ah, tá. Obrigada. Bom. É que ele pula aqui para mim. Bom. Então a gente tem, eu estava falando que dentro do programa a gente tem a ação de implementação da Casa da Mulher Brasileira, que é o primeiro item, a primeira das nossas ações. No caso de Caxias do Sul, a gente chama de uma Casa da Mulher Brasileira modelo interior. Isso não significa que ela seja inferior a alguma coisa, simplesmente porque a cidade do interior tem uma área, ela tem todos os serviços de uma casa de capital, só que a área é reduzida porque ela é proporcional à população. Então aqui eu queria que vocês vissem, né, que uma casa é um espaço extremamente generoso para todos os serviços. A casa aí, depois eu vou falar sobre a metragem. E para a gente conseguir fazer do governo federal essa implementação, já que quando o Ministério reassumiu em 2023, o orçamento era extremamente restrito, foi feito um acordo com o Ministério da Justiça para a gente utilizar, em parte, recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, já que hoje são 5% desse fundo é destinado ao enfrentamento à violência contra as mulheres. Como base, uma casa como a Casa de Caxias, ela recebe um investimento de 9,5 milhões. O Estado pode oferecer uma contrapartida, e no caso, uma contrapartida aí de R$190 mil, que é mais ou menos 0,02% de acordo com a Lei de Responsabilidade Administrativa. Além disso, depois da casa construída, a gente também faz um aporte de até R$2,5 milhões por até 2 anos. Isso vai pagar os serviços básicos da casa, não vai pagar os profissionais, porque isso não é permitido legalmente, mas vai pagar internet, água, limpeza, cooperagem, motoristas, recepção, diversos serviços que a gente faz isso por 2 anos, renováveis por até mais 2, justamente para que o Estado possa se organizar e colocar isso no seu próprio orçamento. Então, a gente tem aí um investimento inicial de 9,5 milhões
e depois um investimento de 2,5 milhões para fazer o custeio dessa estrutura. Hoje, no Brasil, a gente tem essas casas que estão refletidas aí no mapa para vocês. São 18 casas que estão com o projeto em desenvolvimento. Nós temos 11 funcionando, e essas 11, ano passado, atenderam 440 mil mulheres em situação de violência, o que é um número muito impressionante. 8 obras em andamento, sendo que 2 vão ser entregues ainda esse ano, e temos 5 locais que não têm terreno para implantação. A gente ainda não conseguiu identificar terreno, a maioria capitais, entre elas Porto Alegre, que não é o foco desse assunto aqui. Bom, eu vou passar para cá, porque aqui a gente tem uma visão geral da casa, como é que ela funciona. Na casa a gente tem essa área azul, que é a Delegacia Especializada de Atendimento às Mulheres, ou como chamar no local, alguns lugares chamam de DEM, depende, né? Uma vara do Tribunal de Justiça, tem Defensoria Pública, Ministério Público, eu acho que a vereadora Rose já falou, tem uma área ali, a área roxa, que é assistência social e psicológica, e depois a gente tem também toda a parte de gestão, um abrigamento por até 72 horas para os casos de flagrante, os casos que as mulheres não possam voltar para casa ou que seja necessário levar para uma casa-abrigo, achar o espaço e algum espaço para alocar aquela mulher enquanto ela está naquela situação. Então, assim, a estrutura da casa ela é muito robusta. Mas o mais importante de tudo isso, eu sempre falo, não é exatamente a arquitetura. O mais importante de tudo isso é a forma que a casa transforma a maneira de enxergar a violência contra as mulheres no local onde ela é implantada. Essa proximidade dos serviços, ela gera uma aproximação das lideranças dos serviços. E como a casa ela opera num sistema de gestão integrada, onde a gente tem um colegiado gestor composto por todos os entes, todos os problemas de fluxo são resolvidos em reuniões periódicas que normalmente ocorrem de 30 a 45 dias. Então a casa, muito mais do que um condomínio onde todo mundo vai trabalhar lá dentro, como se fosse um edifício com salas alugadas, ela é um equipamento. Ela não é um ajuntamento de serviços, ela é um novo serviço que integra diversos outros serviços e acaba se comportando como um novo ente na rede de enfrentamento à violência contra as mulheres. E isso eu acho que é o principal para nós do Ministério das Mulheres, que é esse papel que a casa vai desempenhar, não como um condomínio, mas como um novo equipamento que acaba gerando para a sua região de influência, e no caso Caxias tem uma grande região de influência, acaba gerando um comportamento de enfrentamento à violência contra as mulheres, que é um comportamento de todos os serviços se integrarem, sempre buscando a resposta mais rápida e menos traumática para essas mulheres que estão nessa situação. Aí a gente vai ter uma casa de 1.500 metros quadrados, né? Que com todos os serviços e que precisa da participação, sem outra hipótese, ela precisa da participação do município, do Estado, do Tribunal de Justiça, Procuradoria-Geral do Estado, Defensoria Pública Geral do Estado e o Ministério das Mulheres fazendo o acompanhamento e o alinhamento das ações. A gente não consegue fazer uma Casa da Mulher Brasileira sem a presença do Estado federativo, vamos dizer assim, né? Então, como a vereadora falou, é importantíssimo que a gente consiga trazer o governo do Estado do Rio Grande do Sul para a mesa de discussão, para a gente avançar nas propostas, uma vez que é o Estado responsável pelo desenvolvimento de todas as etapas anteriores à obra e a obra da Casa da Mulher Brasileira em Caxias do Sul. Agora eu vou parar de compartilhar aqui. Vou falar para vocês qual é a situação que a gente tem aí. Nós fizemos a minha equipe, ela gerencia todos esses processos. Hoje são 38 processos de implantação de Casa da Mulher Brasileira. E a gente faz reuniões periódicas, e aí com o Estado do Rio Grande do Sul, nós fizemos reunião dia 7 de abril, 23 de maio, 7 de agosto e 2 de setembro. No entanto, a nossa preocupação é que o processo não tenha avançado.
A gente tem a informação já há bastante tempo de que existe a definição de um terreno para a implantação da casa. E a informação que nós temos, que é de 2 de setembro, na última reunião que foi realizada com o governo do estado, e acredito que a prefeitura municipal não foi convidada dessa vez, a gente não faz os convites, né? Os convites são feitos pela Caixa Econômica Federal, que é a nossa mandatária. A gente tem um terreno cedido, mas não ainda temos um termo de cessão. Então, nesse momento, a gente não consegue fazer nenhum outro movimento que seria pegar o nosso projeto padrão, jogar nesse terreno, fazer orçamento, começar as aprovações, preparar a licitação da obra. Nada disso é possível fazer enquanto não tiver a formalização do terreno. Isso está já acontecendo desde abril, que a gente tem essa indicação. Então, para nós é muito difícil entender onde que esse movimento não está acontecendo, né? Essa casa ela tem um repasse de 9,5 milhões. A gente já tem 728 mil reais disponibilizados para fazer esses projetos e esse início, só que isso não está acontecendo. De parte do Ministério, a gente não tem nenhuma ação que nós possamos fazer, exceto fazer o monitoramento e tentar fazer o convencimento para que isso aconteça com mais velocidade. Existe uma cláusula no contrato que se chama cláusula suspensiva, que vence dia 30 de setembro, e o Ministério, a fim de não perder esse processo, porque ele extingue automaticamente dia 30 de setembro, caso não seja apresentado o terreno, projeto, orçamento e licença ambiental. Nós pedimos para o Estado e o Estado procedeu uma solicitação de postergação disso para 30 de junho de 2026. Gente, o Ministério das Mulheres e as mulheres de Caxias do Sul não podem esperar até 30 de junho de 2026. Isso é uma coisa que a gente tem certeza. Uma casa dessas é capaz de atender de 900 a 1.200 mulheres por mês. Nós não podemos deixar essas mulheres, nós não podemos mais perder essas mulheres. Então, assim, eu muito mais do que uma explanação, eu faço um apelo para que vocês que estão aí no município, que têm poder político, que têm poder social para fazer, apoiem esse projeto, se manifestem em relação à prefeitura, cobrem o Estado, porque realmente nós temos feito a cobrança daqui, mas não tem tido muito efeito. Então, eu acho que a mensagem que a gente deixa é que a gente tem um terreno, a gente tem o recurso, e em algum lugar alguma coisa está falhando para esse processo não estar andando. Eu usei um pouquinho mais de 7 minutos, mas é que a gente empolga, né? Então, de desculpa para vocês e passar a palavra. Obrigada, Marcelo. Eu já vou passar imediatamente. Nós temos aqui mais pessoas que poderão falar também, mas vou passar imediatamente para a Bárbara, porque eu também tenho ouvido, né? Eu me lembro, foi dia 18 de fevereiro que o prefeito, assim, aí eu quero fazer uma justiça, que o ano passado nós estávamos com medo, né, Giane, a gente pedindo para Paula, que era a vice-prefeita, vamos agilizar antes de mudar, porque é uma mulher e tal. E no fim, na primeira reunião que nós levamos essa questão da casa para o prefeito, ele imediatamente falou num terreno, que depois a Tânia até vai falar um pouquinho a história desse terreno, né? Por que nós temos ele hoje. Esqueci de falar, a Tânia Menezes aqui representando a UAB, né, o pela UAB, também nessa luta nossa. Então, eu ouço há muito tempo, viu, Bárbara, te falo isso, porque, não, mas no máximo até o final da semana vai estar encaminhado, fim do mês, até a semana que vem. E a gente precisa, né, porque o tempo passa. Então, Marcelo, acho que tu vai seguir nos acompanhando, né? Nós vamos passar imediatamente para a Bárbara falar sobre a situação do município e vamos seguir cobrando do governo do estado. Boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa tarde, Marcelo. Eu agradeço o convite, vereadora Rose, em nome da Advocacia Geral do município, em poder participar de um evento que tem tamanha importância para todas nós mulheres.
Bom, no que diz respeito aos encaminhamentos do Poder Executivo para viabilizar a construção da Casa da Mulher Brasileira no nosso município, esses estão sendo conduzidos especialmente pela Secretaria da Segurança Pública. O próprio delegado Paulo compareceu aqui, conversou com a senhora. E quanto à viabilidade jurídica, né, a Advocacia Geral do município ela já se manifestou mediante parecer, ofertando, então, as soluções jurídicas possíveis a esse caso. E, então, nesse momento, encontra-se em fase de análise essa minuta do termo de cessão de uma área de quase 4.000 metros quadrados de propriedade do município, que, então, seria cedida ao Estado do Rio Grande do Sul a fim de viabilizar a implantação desse serviço que é tão aguardado no nosso município para acolhimento de todas as cidadãs caxienses que necessitarem. Então, a área já foi, de fato, destacada, como foi destacado, uma definição da área já existe. Os encaminhamentos feitos pela Secretaria da Segurança Pública, em termos de definição do local, também já ocorreram. E o processo tramita via sistema PRO, né, o sistema do município, e com isso eu tenho autorização para disponibilizar o processo para a vereadora, se necessário for. E então o último encaminhamento que nós temos é uma decisão, né, posterior ao parecer da Advocacia Geral do município, que definiu, então, a realização da cessão dessa área, já previamente escolhida, e com isso, com essa definição da segurança pública, o processo retornou à AGM para análise das questões jurídicas desse termo de cessão da área para o Estado do Rio Grande do Sul. Então, os últimos encaminhamentos são esses, o que me foi passado até o momento, e o que depender, né, da análise jurídica, eu tenho certeza que a Advocacia Geral do município vai trabalhar da melhor forma para viabilizar a construção da Casa da Mulher Brasileira aqui. Obrigada. Obrigada, Bárbara. Então, eu não sei se o Marcelo tem alguma questão específica, mas eu ia te perguntar o seguinte: o secretário esteve aqui há pouco, né, Jeane também, disse que estava tudo praticamente encaminhado, que até o final dessa semana iria para Porto Alegre, para o governo do estado. Foi isso que ele falou, né? Queria que tu só explicasse, porque é a minuta de cessão para o governo do estado. Uhum. Não tem que fazer desmembramento, nada por enquanto, né? Não, então, nesse momento as informações que chegaram até a AGM são essas, de que, aliás, são essas, e de fato o processo já se encontra na Advocacia Geral do município para análise. Essa é uma fase necessária, né, de adequação desse termo, justamente para viabilizar essa sessão. E, com isso, até o final da semana, esse termo será analisado e já remetido para o Estado do Rio Grande do Sul. O Estado do Rio Grande do Sul também necessita fazer a análise jurídica e vistar, enfim, esse termo. E, com isso, se torna possível a assinatura. Obrigada, então. Eu vou pedir, então, uma palavrinha rápida aqui, pelo menos para a gente falar um pouquinho. Acho que valorizar, né, as pessoas também que vieram. Passar aqui para a Jeane, que é a coordenadora da mulher, que está nessa luta, né, Jeane, com a gente aí há algum tempo também. Bom, então, boa tarde a todas, a todos, né? Nós temos alguns homens aqui com a gente. E desde o ano passado, quando a gente, enquanto coordenadoria, né, e proteção social, nós estivemos com a vice-prefeita Paula, né, numa reunião junto com a PEN, né, para realmente viabilizar a vinda da casa, que já era uma solicitação, né, aqui do Legislativo. E daí, então, tivemos a oportunidade de fazer uma visita na casa de Curitiba,
né, onde a gente conseguiu buscar algumas informações, né, sobre os serviços que lá estão hoje, né, e a gente só não conseguiu números e sobre hoje Curitiba mantém a casa, inclusive que era a nossa maior dúvida, sobre os consórcios com os municípios vizinhos, porque a partir do momento que nós temos uma casa na Serra, né, a gente recebeu informação que nós temos que atender os municípios vizinhos. Então, essa era a nossa maior preocupação enquanto recurso, porque hoje nós temos o centro de referência, né, que faz o atendimento aqui, que provavelmente estaria, né, vai estar dentro da casa, e também esse acolhimento inicial que a gente tem das 72 horas, que hoje a gente já tem num serviço que é a Casa de Apoio Viva Raquel, né, que é custeada pelo município através de um convênio da Secretaria de Segurança com a FAS, né? E então, todas essas dúvidas a gente levou até essa Casa de Curitiba, a gente tentando tirar essas dúvidas, só que como era um período eleitoral, a gente não conseguiu maiores informações, tanto de valores, porque elas comentaram que a manutenção da casa hoje é através de Curitiba, né? Os municípios vizinhos, elas atendem e eles não contribuem com valores. Então, é através de emendas, a casa é mantida através de emendas parlamentares. Então, isso nos causou bastante insegurança, né? Porque a gente recebeu essa alegria, né, de termos a casa aqui na Serra, só que com isso vem muitas dúvidas em relação aos serviços que também estarão disponíveis lá dentro, né? Porque a gente precisa muito do Estado em relação a isso. Obrigada, Giane. Eu pergunto se a deputada Denise Pessoa já está presencial. Não? Ela pode entrar, então eu pede para ela entrando, enquanto eu peço para a delegada Thalita fazer uma falinha para nós. Acho que é importante, sempre uma parceira aqui na nossa luta. Né, delegada, acho que são um dia a mais, demora muito, né, para quantas mulheres são atendidas diariamente, né? Obrigada. Alô? Bom, boa tarde a todas e a todos, né? Uma satisfação para nós, enquanto Polícia Civil, Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, estar aqui nessa reunião hoje para conversar sobre essa pauta. Eu sou uma grande entusiasta da casa, inclusive quando a gente assumiu a Delegacia Especializada lá em outubro de 2023, nós estivemos com a deputada Denise aqui no escritório dela e instigamos a lutar pela casa aí, né? Eu e a delegada Carla, à época, estivemos lá e falamos a respeito disso. Acho que a partir desse pontapé a gente começou a construir. Claro que todo o restante da demanda envolve outros atores, né? E a gente aguarda agora, inclusive até uma dúvida que se, não sei, numa outra reunião, o Marcelo possa nos explicar. Eu vi que a apresentação dele até seguiria por essa linha, mas acho que não cabe nessa reunião. A gente gostaria de ter uma próxima reunião para saber em que momento nós vamos, na verdade, também poder dizer o que a delegacia precisa, o espaço necessário, como que funciona o atendimento, até para entender também sobre o atendimento em relação a outros municípios, né? A gente quer entender. Eu acredito que seja uma parte mais técnica e posterior, mas que a gente sempre teve essa dúvida, né, Giane, também. E é até uma cobrança aí da nossa chefia nesse sentido. Eu acho que o PROA, muito provavelmente, vai depois transitar pelo Estado, pelos serviços, né, pelas secretarias que vão ter participação na Casa da Mulher Brasileira, nessa parte mais técnica e de ponta mesmo. Mas dizer que a gente está sempre à disposição para construir esse diálogo, né, enquanto delegacia especializada no atendimento à mulher aqui de Caxias do Sul, e agradecer mais uma vez o convite. Obrigada, Rose. Obrigada, Thalita. Denise está após. Então, depois, antes da FAS, das outras pessoas falarem, eu vou passar para a deputada Denise Pessoa, porque ela está também, acho que,
em sessão, né? Então ela não está com muita disponibilidade de tempo. Denise, fala um pouco para nós. Obrigada pela presença. Bom, boa tarde, em especial a Rosa, né? Queria ter participado do programa, mas hoje a gente está bem tumultuado para mas sobre a questão da Casa da Mulher Brasileira, a gente tem... O que eu vejo, né? Eu estou na comissão especial das deputadas do Rio de Janeiro, e o que a gente percebeu é... Denise, Oi. Está falhando bastante. Tenta ou fechar, né? É ruim fechar o vídeo, mas a imagem, mas de repente ver. Calma aí, tentar aqui. Então acho que eu espero vocês falando mais um pouco e daqui a pouco eu entro de novo, tá certo? Pode Só ser. Organizar aqui. Pode ser, então. Franciele, tu poderia falar pela FAS, por favor? Boa tarde, então, a todos e a todas. Agradecer, né, a Giane ontem me sinalizou que teríamos esse encontro, depois na Rede da Mulher, né, foi compartilhado o convite da reunião no grupo da reunião da Rede. Esse é um assunto que a gente já vem debatendo há algum tempo, né, enquanto trabalhando ali na direção da alta complexidade, no que refere ao acolhimento da mulher em situação de violência, muito nos interessa a poder, né, estar discutindo. Acho que o Marcelo trouxe alguns elementos, sim, e como a Thalita trouxe, né, a gente precisa agora observar um pouco a questão operacional de como vai se dar o desenvolvimento desse serviço de forma que a assistência ela é municipalizada, e hoje a oferta dos serviços de acolhimento que nós disponibilizamos são para as mulheres residentes no município. Isso não coloca em discussão, né? E eu acho que enquanto mulheres nós estamos aqui nesse coletivo pensando a maior abrangência e proteção possível para todas, né? É indiscutível o número de feminicídios, o número de situações de violência que a gente vem enfrentando. Só nesse primeiro semestre, nós tivemos o mesmo número de acolhimentos que nós tivemos todo o ano de 2024. Então, isso é um indicador de que, mais mulheres estão acessando essa informação. Eu tenho dito que é acessando a informação, né? Acessando a possibilidade de se inserirem num serviço de proteção, virem, né, até o centro de referência da mulher, até as delegacias. Então, tenho falado de forma positiva desse indicador, muito na intencionalidade de pensar de que, de fato, a gente está alcançando a proteção, né? Embora esses números, de fato, façam com que a gente pense em outras estratégias. E a Casa da Mulher Brasileira, eu acho que é isso, né? É como o Marcelo falou, é poder ampliar o olhar de proteção, e não só enquanto equipamento, mas enquanto conceito de proteção, né? Mas agora as dúvidas são um pouco nesse sentido, assim, é óbvio que dá uma ansiedade, né? A gente está se preparando para pensar como que a gente vai viabilizar esse diálogo com os outros municípios, porque por experiência de outras demandas de acolhimento que a gente tem, a gente percebe que às vezes esse diálogo e essa articulação, principalmente no que refere a cofinanciamento, às vezes é bastante difícil, ficando o município de Caxias do Sul, que é o maior, né, o segundo maior do estado, muito direcionado para esses investimentos, né? Então, essa é um pouco da dúvida. Queria compartilhar algo bem pessoal agora com vocês. Já compartilhei isso com a Thalita em outro momento, e acho que a gente está num grupo aqui grande que né, pode vir a conhecer essa situação, né? Nós ficamos sabendo, então, da indicação do terreno, né, que fica ali no bairro São Vito. E eu queria aproveitar a oportunidade para trazer para vocês que me causou muita surpresa ser esse terreno, porque ao lado desse terreno tem uma escola chamada Dario Granja Santana. Eu estudei nessa escola, ensino fundamental, uma escola pública.
por todo o meu ensino fundamental. E, infelizmente, eu tive uma colega de classe que foi estuprada e morta nesse terreno. E, na hora que eu via onde é que era o endereço, eu não tenho nem como dizer para vocês de como eu não me emocionei e como essa situação me atravessa até hoje. E pode ser que por isso que eu esteja aqui. Então, eu lembro do primeiro nome dela, mas eu era uma criança, nós tínhamos 9, 10 anos de idade. Eu já fiz o contato com a escola, né? Já fiz o contato também com a delegacia, com a delegada Thalita, para a gente tentar identificar o nome dela. E eu queria deixar só registrado esse pedido aqui, que a gente vai ter a Casa da Mulher Brasileira, né? Eu acho que está todo mundo aqui juntando esforços para que se viabilize. E esses pontos que a gente traz não é para inviabilizar, gente. É para justamente a gente construir em conjunto as estratégias de ser um sucesso, e vai ser, né? Mas de poder deixar registrado assim, o quanto eu gostaria que a gente pudesse olhar para essa casa e daqui a pouco em alguma das salas pudesse levar o nome dela. Em algum momento, né, de inauguração, eu acho que não é celebrar a partida dela, mas é celebrar um legado, né? É celebrar uma luta de nós. Ela era só uma menina, né? Então, é isso. Muito obrigada. Obrigada, Fran. Emocionante e uma boa sugestão, né? Assim que a Denise puder entrar, ela nos interrompa daí. Oi. Oi, já agora? Denise? Foi ela que falou, não? Foi. Denise, pode falar agora? Ai, que ruim falar com gente assim, né? Online, desse jeito. Tânia, tu queres, enquanto a Denise se ajeita, falar? Denise? Oi, Denise. Oi, me escuta bem? Escutamos. Ah, maravilha. Tanto, né? Tu só deu um oi. Tá, boa tarde, então, né? Especial arroz, esse debate. Dizer que logo no a gente já esteve aqui no Ministério das Mulheres várias vezes, né? Na Casa da Mulher Brasileira. E tivemos a oportunidade de fazer, né? A Paula era vice-prefeita de Caxias, né? Apresentando esse programa, tratando da importância da mulher brasileira, uma política do governo federal que articula, concentra, né, todos os que atendem as mulheres vítimas de violência. Eu, missão externa deputadas, né, que são as mulheres do combate ao feminicídio, né? E nessa comissão eu especificamente das casas da mulher brasileira, né? E em Caxias a gente tinha avançado mais do que na região da Grande Porto Alegre, que ainda está pendente a definição da área. Então, em Caxias a gente já tinha essa definição da área, né? A gente teve, junto com a vereadora Rolando também, reunido com alguns moradores, ao governo, né, a importância da casa, que tinha uma certa insegurança, né, que tipo de serviço seria, né? E aí a gente explicou para não pegar esse que talvez pudesse ter na vizinhança. E aí ela é uma área grande, né? E até onde eu fiquei sabendo, com o governo que eu tive cobrindo fiscal, a tendência, né, da área seria de popularizar qual a parte do colar que é grande, né? Então, teria que fazer uma fração, né, para a destinação da Casa da Mulher Brasileira. E até onde eu sei, né, não sei se a Ziane, né, também fala, né, mas não sei se ela tem informação de como é que é esse andamento. Eu sei, a informação que eu tinha, o atraso, né, da definição da entrega oficial da área seria essa questão da reconhecimento da área. Então, sabe, acho que a gente precisa priorizar. O governo precisa entender que é uma prioridade, né?
que... Oi? Estão me escutando? Sim. Não, Denise, não estamos te escutando direito. Tá cortando. Só um segundo. Tu não poderia ligar... Eu acho que tem um microfone aberto aí de vocês e daí dá um eco. Microfone aberto? Tem uma verificada, guria. Não o seu, deputada. Lá, eu acho que de lá ele... O pessoal tá sugerindo fone de ouvido, Denise. Tu tens fone por aí, por acaso, para poder colocar? Sim. Coloca para nós, vamos dar uma olhadinha se não ajuda. Eu tô com medo. Eu vou entrar pelo outro telefone. Então, só um minutinho para quem está nos acompanhando, né? Nós estamos só aguardando a questão da conexão da deputada Denise Pessoa, para depois continuarmos aqui. Enquanto isso, eu acho que só para falar a FAS, especialmente para o Marcelo, que eu acho que ele está nos acompanhando, depois talvez ele fale um pouquinho sobre isso, é a Fundação de Assistência Social, né? Provavelmente vire uma secretaria, que às vezes as siglas, quem está de fora não sabe exatamente o que é, né? E que a nossa luta também, nós tiramos na Conferência Municipal de Mulheres, na Rede de Mulheres, em vários espaços, de ter uma nova secretaria, uma nova delegacia da mulher na Casa da Mulher Brasileira, manter a que tem hoje e ter uma segunda delegacia lá. É uma proposta nossa, porque só uma delegacia para uma cidade de Caxias, com aquele horário comercial, é muito pouco. Nós precisamos de outra delegada e de outra DEAN. Então, delegada Thalita, um pouco também acredito que seja a luta, né, da delegacia, enfim, mas nós temos essa ideia de não transferir a delegacia para lá, mas uma nova delegacia com 24 horas, todas essas questões necessárias da casa. Denise? Vamos testar agora, então. Tá, beleza. Tá melhor? Tá, então vamos lá, gente. Então, eu não sei o que deu para ouvir, o que foi cortado, né? Mas, então, dizer para vocês que a gente tem acompanhado essa questão, né, da Casa da Mulher Brasileira desde o início do mandato, foram previstos que essa política estava sendo retomada pelo Ministério das Mulheres. E a vereadora Rose, né, a gente acompanhou algumas reuniões do Ministério das Mulheres. A comissão especial de combate ao feminicídio, as mulheres, as deputadas mulheres fazem parte de uma comissão, então, a comissão externa de combate ao feminicídio, e eu, dentro dessa comissão, sou responsável por tratar da Casa da Mulher Brasileira. A gente tem duas previsões de casa, né, no estado, uma na região metropolitana de Porto Alegre e outra em Caxias do Sul. A de Caxias do Sul, já a gente conseguiu avançar na definição da área. A prefeitura apresentou a área junto à Escola da Rio Grande de Santana, e a gente acompanhou junto com a vereadora Rose também uma reunião para os moradores que tinham dúvidas sobre a casa, né? E a gente queria tirar essas dúvidas, porque temos insegurança do que era a Casa da Mulher Brasileira. E também porque a área é muito grande e a comunidade tinha também alguns planos para aquela área, né? A gente sabe que são poucas áreas grandes que a gente tem no município bem localizada. Então, uma das questões então, daquela área era de ter área de lazer no primeiro momento, né? Mas, então, a gente conversou com a prefeitura e a definição foi de que uma parte dessa área, né, ela seria destinada para a Casa da Mulher Brasileira. Essa parte, então, precisaria ser regularizada, né? Porque precisaria fazer a fração dessa parte, dessa área. Então, até onde a gente sabe, que eu conversei com o delegado Paulo, secretário de Segurança, né? Esse processo estava
tido uma velocidade para definir a área, né? No entanto, a questão da regularização, né, dessa área, dessa fração dessa área, né, porque não daria para entregar toda a área, que é muito grande para o governo federal, né, para fazer, para o governo do estado, né, para fazer a casa da mulher brasileira. Então, a gente precisaria que fosse adiantado esse processo, né. Então, pedir aqui para a Jeane, claro, saudar ela, né, mas pedir que a gente, não sei se daqui a pouco a gente faz uma comissão, que a gente possa conversar com o secretário Paulo, para que a gente possa ver qual é o problema dessa área, para a gente poder acelerar e não perder prazos, né? Porque a gente tem aí a possibilidade de ter um equipamento muito importante, né, gente? O Estado, assim, para dizer sério para vocês, no Estado a gente tem várias manifestações de locais que querem a Casa da Mulher Brasileira. Passo Fundo, Pelotas, né? Então, daqui a pouco, numa dessas, a gente não pode correr risco, né? A gente tem a definição da área, a gente precisa fazer com que ela ocorra o quanto antes, né? Eu sei que Porto Alegre ainda não está definida a área, tem uma discussão, né, mais a fundo ali, né, de qual área seria, mas nós já temos a área, né? Temos a definição. Acho que a gente precisa agora resolver essa burocracia para que a gente consiga, de fato, concretizar, né? Pela vida das mulheres, quanto mais a gente atrasar, né, infelizmente, mais mulheres vão sofrer violência, que podem estar sendo atendidas ali, né? E é um equipamento extremamente importante. Imagina a gente ter a primeira Casa da Mulher Brasileira em Caxias do Sul, né, no estado do Rio Grande do Sul. Eu acho que é uma grande vitória para o movimento de mulheres, né? E a gente sabe aqui enquanto vocês, né, se mobilizaram e estiveram juntos nessa caminhada. Então, acho extremamente importante que a gente consiga ter essa marca positiva aqui em Caxias do Sul, né? Até a primeira Casa da Mulher Brasileira do estado do Rio Grande do Sul. Obrigada. Eu colocar o mandato à disposição, né, para também colaborar aí no próximo período. Obrigada, deputada. Nós tivemos aqui o relato da AGM, da Advocacia Geral do Município, que aqui está tudo encaminhado. Agora nós precisamos garantir no governo do Estado. Eu tentei há algum tempo, até através do presidente da Assembleia, o deputado Pepe Vargas, falou com o secretário disse que ia retornar para nós, mas nós, enquanto PEN, não estamos tendo esse retorno. Então, agora, acho que nós temos que ver, né, a partir desse processo chegar lá, a gente vê se ele agiliza, porque foi dito, o governo pelo que eu entendi, o Ministério não vai aceitar esse prazo até 30 de junho, é um absurdo, né, para fazer essas coisas que já poderia ter sido feita agora. Eu vou pedir só para Tânia, né, que eu sei que a Tânia também não é tão fácil, né, participar, então agradeço especialmente pela tua participação, uma pessoa histórica aqui na luta. A Franciele já apresentou uma questão do terreno, eu fiquei emocionada com isso, acho que a gente pode pensar em alguma coisa de homenagem a essa menina mesmo, né, porque é bem simbólico essa luta lá. Mas, Tânia, poderia falar um pouquinho também a tua história ali do terreno, para depois a gente passar para as vereadoras e para as demais que tiverem questões e aguardar que o Marcelo depois responda também aquilo que foi perguntado aqui. Tá falando assim, gosto de falar olhando para as pessoas. Gente, assim, eu tenho 70 anos. Então, essa história acompanha a minha história. Eu que comecei junto com o Adão, o Feijão, a luta por aquele terreno. Nós tínhamos perdido a escola da Rio Granja Santana, ali no bairro Medianeira, do lado da igreja. E nós estávamos atrás de um terreno para a escola, porque a escola estava caindo. Aí nós conseguimos agilizar com a Coordenadoria de Educação e, na época, o governador Alceu Colares deu uma escola para nós e nós precisávamos da área. Aí o prefeito deu a área para nós. E aí, junto com esta área da escola, que é uma quadra inteira da escola, foi deixada uma outra quadra para a área pública. E a gente nunca deixou ninguém ocupar. Aí depois eu fui presidente do bairro Floresta.
E aí, no meu mandato, a gente tirou como projeto de aproveitar as áreas verdes. Então, a primeira área que a gente ocupou foi essa. Nós fizemos um convênio com a prefeitura e as empresas de caliça. Neste convênio, as empresas de caliça aterraram toda a área. E esse aterro foi muito bem feito e acompanhado pelo Jorge Cassina, da Secretaria de Planejamento. Então, está lá, tem o projeto, tem tudo lá. Nessa escola também, há muitos anos atrás, há 20 anos atrás, tinha uma família grande lá do Floresta que queria fazer um campo de futebol. Mas aí acabou não indo, a gente não conseguiu dar conta de todas as coisas. Aí veio o Pepe, saiu o Pepe, a gente continuou. E eu fiquei, e a gente conseguiu, então, aterrar. Foi aterrado durante mais de 5 anos, foi ficando aterrando aquela escola. Quando aconteceu essa desgraça dessa menina que foi encontrada no terreno, as árvores já tinham sido cortadas. Mas foi muito ruim, gente. Imagina, meus filhos também estudaram lá. E a gente lutou muito por aquela área, e aí a gente dizia que aquela área que tinha do lado da escola tinha que ser usada para a segurança da comunidade como um todo, né? Porque ali é uma área grande, são vários bairros, vários loteamentos. E a gente foi cuidando daquela área, fomos monitorando. Teve uma época que um prefeito tentou fazer um depósito da Secretaria de Habitação lá. Eu disse, não, aqui não vai ser depósito de nada, aqui vai ser uma área para cuidar das pessoas. Aí conversa vai, conversa vem, chegamos a essa história da Casa da Mulher Brasileira. Nós ficamos tão felizes, mas tão felizes com essa possibilidade que vocês não têm noção. Porque no movimento comunitário, a nossa luta não é de 1 ano, ela é de 20 anos. Outro dia eu vi o prefeito falou que mandou calçar o beco Eustáquio Perotoni. O beco Eustáquio Perotoni fui eu que abri quando eu era presidente do bairro Floresta. Para vocês verem como as coisas são difíceis. Para vocês verem como os presidentes, as presidentes de bairro precisam de apoio. Como as comunidades precisam de apoio. Porque a coisa mais difícil na nossa cidade hoje são as áreas públicas. Eu já propus, não fui atendida, que a Secretaria de Planejamento tivesse uma comissão para cuidar das áreas verdes. No governo do Pepe Vargas, do segundo mandato dele, ele mandou fazer um levantamento de todas as áreas verdes de Caxias do Sul. Tem lá na secretaria, gente, uma pasta desse tamanho, feita por secretários, com todo o levantamento das áreas públicas da cidade. E muita gente não cuida das áreas públicas da cidade. E eu já estou concluindo, que nem nós da área, região Esplanada, que é uma das maiores regiões populosas da cidade, não tem mais área verde. E aqui na região central, que é a região do bairro Floresta, tem essa área, tem uma outra que nós conseguimos tirar uma casa de cima da área verde, e tem a outra que é um barranco, e tem uma outra que foi ocupada pelo bairro Floresta 2, que na época eu fui contra aquela ocupação, porque a área verde não se ocupa. A área verde se usa para fazer os equipamentos para o conjunto da cidade. Então eu fiz questão de sair de casa e vim aqui contar essa história para vocês e dizer que a gente teve muitas parceiras, as diretoras da escola, da professora Alba, os presidentes, os presidentes do CPM, eu também fui presidente do CPM, todo mundo ajudou, gente. Aquela escola, vão lá visitar. É uma escola enorme, tem um terreno enorme. Os presidentes de bairro e os presidentes do CPM
mandaram cercar, não deixaram invadir, não deixaram vender. Então, assim, muito obrigada por todos que se envolveram nessa luta, que estão envolvidos nessa luta. Saibam que aquele apoio que vocês dão para as comunidades, ele volta para as comunidades. E agora, com governos que têm preocupação com a questão das mulheres, a gente fica mais contente ainda. Porque, infelizmente, Caxias do Sul tem uma marca que eu não queria ter. É a cidade do interior com o maior índice de violência contra as mulheres. Faz anos que a gente tem essa luta, mas nós não vamos parar de lutar, né? Nós não vamos parar de lutar, nós vamos continuar, e tomara que a gente consiga resgatar, e quem sabe criar uma sala de estudos, ou uma sala para essa menina que perdeu a vida nessa área. Muito obrigada. Desculpa que eu falei bastante. Obrigada, Tânia. Vê que simbólico, né? Se não fosse a luta, talvez a gente não estaríamos como Porto Alegre, está pior que nós, não tem nem o terreno indicado ainda, né? Então, uma luta da comunidade garantiu esse terreno. E também é importante dizer, logo que foi anunciado, nós recebemos a Associação de Moradores lá do São Vito, que estavam preocupados, porque ali seria uma área de lazer e tal. Mas, naquele mesmo momento, o prefeito garantiu que agora, com a Casa da Mulher Brasileira lá, que ela não ocupa todo o espaço é maior do que o necessário, vai ter o cuidado, vai ter essa área e até mais tranquilo para botar guarda, seguranças, enfim. Ele ainda disse, quando ele lembrou do terreno, olha, daí vai ser a possibilidade de fazer uma área de lazer lá com segurança, né? Então... Tá, então dessa rua Ângelo Grilo e Adamate. Nós achamos importante, né, a história da cidade, dos prédios, dos espaços. Eu vou passar agora para as duas vereadoras da PEN fazerem uma falinha e quero ver quem mais gostaria de falar. Nós temos a Ilva, a presidente também do CRM, se mais alguém quer falar, porque nós temos mais 5 minutos e eu quero encerrar com o Marcelo. Tu quer falar, Jus? Então fala ali no microfone. Bom, boa tarde a todos e a todas, né? Eu acho que o pessoal todo me conhece, eu sou de Sara Quadros. Então, a Tânia falou toda essa história do Floresta. Eu sou moradora do Floresta há 67 anos. Então, fui presidente do Floresta, né? E esse caso da menina aconteceu, o meu filho e minha neta estudavam lá na escola, né? Então, assim, a luta desse terreno, ela não é de agora para a gente conseguir construir algo em cima do terreno, sendo uma área verde. Então, assim, faz anos, a gente conseguiu colocar até um centro comunitário lá, porque o Floresta tem um centro comunitário em conjunto com a creche, né? Que foi construído pelos moradores. E a gente quis colocar lá em cima nessa área verde para que onde é creche virasse todo um espaço do turno inverso para as crianças da escola. Só que foi destruído, foi depredrado, foi saqueado todo, construído no governo do Sartori. Então, eu acho assim, gente, aquela área já tentaram fazer de tudo. Campo de futebol, área de lazer, mas ela é imensa e tem espaço para tudo, sabe? E eu acho que hoje eles colocam como São Vito, mas era uma área que pertencia ao bairro Floresta. A UAB dividiu o Floresta em 2 partes e ela terminou saindo fora do Floresta. Não, mas o bairro é Floresta, que só tem bairro, né? O outro é Loterra. Não, tá. Mas então, assim, eu acho que eu falo em nome dos moradores que, se precisar, a gente vai
faz qualquer coisa, sabe, para que vocês consigam mesmo colocar lá, ter esse espaço lá. A gente vai à luta por isso também. Obrigada, Jussara. Vou passar então a Andressa, depois a Estela, rapidinho, para a gente não se alongar. E quem quiser falar, se inscreve daí. Rapidamente, vereadora Rose e toda a rede que está aqui presente. Primeiro, eu vou começar falando que tratar da Casa da Mulher Brasileira é falar sobre o fortalecimento da política para as mulheres, que já é consenso, pelo menos aqui entre nós, que precisa fortalecer. Então, é uma questão óbvia, mas precisa ser dita, né? Casa da Mulher Brasileira é o fortalecimento da rede, é uma necessidade pela realidade que se impõe e todos nós que nos preocupamos com e lutamos pelo fim da violência. Eu queria, na verdade, trazer algumas preocupações e levantar e fazer algumas perguntas de coisas assim que para mim não ficaram totalmente nítidas. Primeiro, sobre a questão do termo de cessão que foi trazido pela Bárbara. Pelo que eu compreendi do que ela trouxe e do que o representante do Ministério trouxe, é que nesse momento, então, o município estaria fazendo ali a revisão do termo e vai mandar para o governo do Estado. É isso? Então, no momento, o governo do Estado fez o que deveria fazer. Eu não compreendi isso. Depois, se alguém puder, né, trazer essas informações, porque houve a demora, né? A gente sabe que a morosidade é algo que atrapalha, mas eu não compreendi se o que nesse momento, concretamente, a gente precisa cobrar do governo do Estado e se o governo e o município de Caxias estão se entendendo. É isso que eu queria saber. Não dá... Sim, isso, só sobre essa questão burocrática, eu digo... É 25 anos a cessão de uso, depois vai ser renovada para não... Isso, onde que está parado? Depois as pessoas... Só queria saber isso, onde é que está o problema para a gente poder intervir concretamente nisso, né? E essa proposta, de fato, não faz sentido, né, gente? A gente sabe as coisas já demoram, a burocracia não pode se sobrepor à necessidade dos serviços, não pode se sobrepor à política. Tem uma coisa, né? Tem algo que está sendo ali proposto e garantido pelo Ministério das Mulheres, é agora pedir prazo. A gente sabe que ano que vem é ano eleitoral, as coisas são mais devagar ainda, se já é devagar, ano que vem vai piorar. Então, para nós não dá para ficar esperando. Então, acho que, eu já disse isso em outro momento para a vereadora Rose, que se for necessário, a gente vai onde precisar para desamarrar esses nós. A gente não pode ficar emperrado, né, em algo que parece simples, e se for só, né, uma questão de priorização, nós temos que trabalhar para que seja priorizado, porque não dá, né? Não dá, e acredito que aqui todo mundo tem consenso em relação a isso. E aí, preocupações que já foram trazidas aqui, né? Também me preocupo, Jane, acho que sempre quando se abre um serviço, a gente fica com essa preocupação de quem vai manter, como é que vai manter, né? Então, ali, pelo que eu vi, tem um valor garantido pelo governo federal, né? Bom, qual vai ser o valor exato? Então, é isso, tá? Tem um valor garantido para os 2 primeiros anos. É um serviço regional. Na área da saúde, a gente tem uma briga hoje para ter ali o consórcio, mas o município recebe um valor a mais por ser região de saúde. Então, vamos receber um valor do Estado por conta desse serviço que é regional? Acho que nós temos que verificar isso e tentar ir atrás disso, porque um serviço ser mantido apenas com emenda parlamentar, aí também, vamos combinar, né, gente? Aí é a fragilidade da política pública, e nós estamos falando aqui de uma política necessária, que é, né, a vida das mulheres. A gente não pode brincar com isso, né? E aí é isso, assim, acho que nós precisamos ser bem concretos nesse momento, entender onde que está os nós, como que a gente vai desamarrar, trabalhar para isso, né? Ajudar naquilo que for necessário, porque nós precisamos priorizar. Nós temos a oportunidade de abrir um serviço, sim, é um novo serviço que vai relacionar vários serviços. Nós não podemos titubear e sei que aqui todo mundo está falando uma mesma língua, mas nesse momento a gente precisa fazer o que for necessário, né? Então, se é no governo do Estado, o governo municipal, pelo que eu percebi, né, está fazendo o que tem que fazer. Acho que isso é importante, mas nós precisamos cobrar para que os governos priorizem, né? Não adianta falar em política para as mulheres e ficar só no discurso. Agora nós vamos ter também a Secretaria Estadual de Mulheres, está se debatendo orçamento para a política para as mulheres no Estado. Nós também vamos debater a LDO aqui no município. Se tem um momento para debater orçamento, é agora. E se nós precisamos garantir do Estado dinheiro para a Casa da Mulher Brasileira, nós precisamos cobrar agora para as casas que vão ter, né? Então, acho que esses movimentos a gente precisa fazer. Seria isso, Rose. Obrigada. Boa tarde a todas.
Vou ser o mais breve possível, até porque eu acho que já foram colocados os pontos principais. Aqui é inegável a importância desse serviço, a importância desse equipamento no que diz respeito ao combate à violência. Eu pego uma fala da vereadora Rose como exemplo, que não nos adianta apenas os bancos vermelhos de combate ao feminicídio, porque a gente não quer chegar ao ponto do feminicídio, né? Então, uma casa com serviços integrados, com certeza, é o ideal. O que não tira a necessidade dessa construção ser feita, sim, com muito diálogo, com participação de quem atua na ponta, de quem atualmente já faz parte dessa rede de proteção. Mas eu acho também necessário a gente pontuar que quando a gente tem diversos movimentos e nesses movimentos uma falta de presença mesmo dos representantes do governo do estado, é impossível a gente não imaginar que ocorre alguma morosidade de alguma das partes. Então, que sim, estamos aqui em consonância, tanto a Câmara de Vereadores, a Procuradoria Especial da Mulher, o Ministério representado na pessoa do Marcelo, representado também na pessoa da nossa deputada Denise Pessoa, mas a gente vê que essa falta de presença do governo do estado nos causa uma preocupação se a gente vai ter, de fato, esse apoio, se a gente quer, de fato, trazer essa casa para cá. A gente sabe que nenhuma luta é fácil. A gente vê um exemplo na luta pela Universidade Federal. Tudo precisa de muita coletividade, precisa de muito esforço, precisa de muita voz ativa. Então, ver que essa sala não está cheia também é algo que nos preocupa e que nos mostra que a gente precisa mostrar a importância desse equipamento. E isso acontece também se a gente tiver, por parte do governo do estado, uma presença maior nas atividades. Muito obrigada. Só 10 segundos, Rose, esqueci de falar sobre o nome, que eu acho que é muito simbólico esse ocorrido, né? É emblemático no meu ponto de vista, e acho que seria bem interessante se a gente pensasse que o nome pudesse ser esse. Eu acho que seria maravilhoso se a gente pudesse fazer isso como uma reparação histórica, né, com a história daquele local. É emblemático demais, enfim, mas eu sou a favor, eu acho que nós poderíamos entrar em consenso nisso. Obrigada. Então, não sei se tem mais alguém que gostaria de falar. Vem para frente, então, diz o nome e tal, e depois, se tiver mais alguém, já pode vir se localizando aqui para depois a gente passar para o Marcelo e encerrar. Então, boa tarde a todos. Eu me chamo Milka Giulianotti, sou assessora do deputado estadual Nerio Carteiro. Quero primeiro parabenizar as vereadoras, a todos por essa iniciativa, por trazer esse debate que é tão importante, né? E eu acredito que a Casa da Mulher Brasileira, ela é um espaço que salva vidas. É um lugar onde traz acolhimento, proteção para a mulher. E, no nome do deputado, quero colocar o gabinete dele à disposição. A gente sabe o quanto é importante e o quanto ele também defende essa luta, porque quando nós falamos de proteção à mulher, nós estamos falando também de proteção para o futuro da sociedade. Então, o quanto isso é importante, quero me colocar à disposição e também colocando o nome do deputado à disposição, porque a gente sabe que é uma causa tão importante, né? Isso que a Fra trouxe, acredito que emocionou todas nós, e é importante, né, as mulheres estarem à luta, e mais uma vez colocando também o deputado à disposição para aquilo que for preciso, para que possamos colocar isso, né, o quanto mais breve possível, trazendo esse acolhimento para todas as mulheres. Muito obrigada. Obrigada. Já vou pedir, então, que faça a ponte lá. Eu não sei, Andressa, do que está trancando no governo do estado, tá? Aqui eu sei que primeiro ia ser feito um desmembramento, depois ia ser feita uma cedência, depois se chegou ao ponto que não podia ser cedência, só uma concessão de uso. Então, tem várias questões, tá? O que nós precisamos agora? O delegado, o secretário falou, e a procuradora falou que até o fim dessa semana vai estar no governo do estado. O que nós precisamos é que o governo do estado dialogue tanto com o Ministério das Mulheres como conosco aqui. A gente está tentando pela PEN, eu disse, não é uma vereadora que quer, são 7 vereadoras da segunda maior cidade. Então, vou pedir, conversa lá com o deputado Neri para ele fazer também essa pressão
com o deputado. Eu e a vereadora Andressa estávamos na Conferência Estadual de Mulheres. Na sexta-noite conversamos com a Paula Mascarello, que estava lá representando o secretário de Direitos Humanos e Cidadania. Eu conversei com a vereadora Marisol para entrar em contato também, para que pelo menos alguém da secretaria entrasse, nem que fosse online hoje. A gente falou com a Paula, ela disse que era para passar esse contato, que ela providenciaria. Acho que até agora, eu sei que a vereadora Marisol também entrou em contato com ela. Então, nós precisamos que o Estado venha dizer: não, nós estamos fazendo tudo o que precisa fazer. Nós estamos emperrados aqui. O que nós precisamos é ser ouvidas. A gente gostaria de uma reunião lá que não era só para discutir a causa da mulher brasileira. Nós temos pauta da PEN. E não são poucas. Então, acho que, aproveitando, né, a disponibilidade do gabinete do vereador, do deputado Neri, que tem mais relação com o Estado, assim, partidariamente, que a secretaria nos receba, enquanto PEN, enquanto a própria coordenadoria da mulher, tenho certeza que iria junto, e a rede, outras pessoas da rede de mulheres, tá? Marcelo? Oi. Se ninguém mais quer falar, eu acho que tu ouviste, né, que tem algumas dúvidas em relação à questão específica aqui das mulheres e da FAS, dos órgãos públicos. Se tu pudesse nos retornar. Pois é. Sim, posso, tranquilamente. Você está olhando o relógio aí, você vai dar um prazo aí? Marcelo, desculpa. Eu não tinha visto que tem uma pessoa aqui que quer falar rapidamente. Eu não te ouvi, falhou aqui. Só um minutinho para uma pessoa aqui que eu me passei, que vai falar minutinho, rapidamente. Som. Boa tarde a todas e todos, né? Eu acho que essa discussão, né, nós deveríamos estar aqui tratando já como vai ser a tramitação realmente, né? Nos preocupa essa questão do Estado, né? Essa ausência do Estado, pelo um fato muito importante da Casa da Mulher Brasileira, né? A gente sabe que a nossa cidade é muito violenta, né? O nosso Estado está muito violento. Como representante aqui, assessora, então, da deputada Bruna Rodrigues, né, a gente coloca o mandato também à disposição. Vamos ver o que conseguimos também articular via o Estado lá com a deputada, né, como procuradora, então, né, da mulher lá. E vamos construir junto, não vamos perder essa batalha, né? Não podemos perder, né? E eu acho que o prazo não tem que ser prolongado, não, Rose. Eu acho que a gente precisa lutar que saia agora, o dia 30, né? Porque não tem como prolongar, porque nós podemos perder, sim, essa casa. Obrigada, Samanta. Agora sim, também vamos contar com a deputada Bruna, que é a procuradora da Assembleia. Já conversamos também com ela a respeito disso, né? Então, vamos fazer uma frente aí para conseguir essa reunião com o Estado. Agora sim, Marcelo. Então, vou começar do genérico para o particular e vou bem rápido também. Estão falando do terreno e é impressionante que cada história, cada local que a gente vai tem uma história diferente, né? E sempre são histórias tristes, mas sempre são histórias que fazem a gente andar um pouco mais. Eu lembrei aqui de um arquiteto chamado Mies van der Rohe, que ele costumava, quando ele ia fazer o projeto, ele costumava ficar no espaço, lá no terreno por um tempo, porque ele dizia que todo terreno tem uma vocação. E que ele esperava uma manifestação do terreno para ele saber exatamente o que ele devia fazer ali. E parece que esse terreno aí já se manifestou, né? Aí, para responder em relação à participação do Estado, a gente tem tido reuniões com o Estado, mas, assim, respondendo à vereadora Andressa, legalmente o Estado tinha 9 meses para apresentar o terreno, projeto, orçamento, licença ambiental, e não sendo possível mais 9 meses. Então, assim, legalmente está tudo certo. Isso é o que consta na portaria.
né? Mas a gente não está falando de uma ponte, né? A gente está falando de um processo que salva vidas. Bem, uma ponte pode salvar, mas esse processo especificamente. Então, assim, menos do que a gente falar assim na morosidade, esse é um processo que ele demanda que a gente esteja sempre em cima dele. Vocês sabem muito melhor do que eu que as políticas para as mulheres, elas sempre vão sendo colocadas de lado, assim, e a priorização é muito difícil, é uma luta constante para priorizar esse processo. Então, eu concordo com a Estela e concordo com a vereadora Andrés que o Estado precisa, e com a Rose também precisa estar mais presente, sim, né? E eu acho que esse diálogo do Estado com vocês, esse canal que tem que se abrir, ele é fundamental, porque, afinal de contas, se o terreno é da prefeitura e o problema está dentro da prefeitura, gente, vocês são as representantes que podem conversar com o prefeito e destravar os processos, desembargar, achar novas alternativas. Então, quando o Estado não está presente, a gente tem muita dificuldade, porque fica muito fragmentado e os esforços não acabam fluindo no mesmo sentido. Então, para nós, é muito importante que vocês consigam fazer essa aproximação com o Estado, né? E o Ministério está aqui totalmente à disposição, porque for necessário, a hora que precisar, a gente está sempre aqui. Com relação a fazer alguma homenagem na casa, isso não existe nenhum impedimento. Chamar a casa com o nome de alguém, a gente tem o espaço de uso múltiplo, que inclusive o espaço de uso múltiplo da Casa da Mulher Brasileira em Campo Grande é Rosângela Rigo, o nome do espaço lá, que logo depois da inauguração, que foi 3 de fevereiro de 2025, no governo Dilma, a Rosângela faleceu. Bom, mas no geral eu percebo que vocês têm assim uma ansiedade, né? E é uma ansiedade natural que ela se manifesta em como que vai funcionar essa questão da regionalização. Não existe nenhuma obrigatoriedade do atendimento regionalizado da casa, mas ao mesmo tempo que a gente sabe que não existe obrigatoriedade, a gente também sabe que não existe a possibilidade dela não atender regionalmente. Isso se constrói de uma forma muito natural nos outros locais que a gente tem em casa, né? Eu estou há muitos anos nesse projeto, eu comecei em 2013, saí no impeachment e voltei em 2023. Então, a gente sabe que, por mais que queira fazer uma definição territorial, isso não consegue acontecer. E cada um dos locais acaba se adequando à forma de fazer, né? Vocês falaram também sobre a questão lá de Curitiba, que funciona com bases em emendas parlamentares. Isso não é o ideal, isso não é o correto, na verdade, né? Tanto que o governo, lá para dentro da casa, vão serviços que já tem no governo. Vocês vão levar assistência social e psicológica com as assistentes sociais de vocês. O governo do Estado vai levar uma delegacia, com uma nova delegacia, que sempre é a nossa preferência, uma folha que é dele, uma vara que é do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da Defensoria. Então, esse custo operacional, ele precisa ser incorporado por aqueles órgãos em 2 anos. Eles têm que se organizar, são quase 3 ciclos de orçamento. Então, isso é possível fazer, a gente tem isso em praticamente todo o Brasil. Com relação a esse tipo de custo, então, que seria o custo de pessoas, o custo de profissionais, isso o Estado precisa se organizar, porque todos esses entes vão assinar daqui a pouco, a gente vai fazer essa assinatura, inclusive o município, dizendo assim, pode fazer a casa que eu vou botar os recursos necessários. Isso é um acordo, isso é uma construção de política pública. Não dá para a gente imaginar que simplesmente depois o Estado vai dizer, agora eu não posso mais pagar, o município vai dizer, não posso mais pagar, vamos atrás de emendas. Isso é uma situação totalmente atípica, né? Que assim, acontece em Curitiba por uma circunstância de que lá a casa era uma casa de gestão municipal e o Estado não quis participar e depois acabou a coisa desandando para essa forma de fazer a atuação, o que não é a recomendação do Ministério, né? A delegada Thalita também manifestou assim, alguma preocupação em como é que isso aí vai funcionar. A gente tem tempo para isso, né? Nós já temos várias casas em funcionamento, a gente tem um ou outro conflito, isso é natural na hora que se começa a juntar muitos serviços, mas, no geral, a gente acaba resolvendo muito bem, muita tranquilidade e melhorando a qualidade do serviço prestado. Então, quando a gente começa a falar sobre como que a casa vai funcionar, isso pode acontecer a partir do momento que a gente vence essa etapa que a gente está agora. Então, agora,
eu sei que vocês têm uma ansiedade natural e digna e justa, né, de querer saber como que as coisas vão se encaixar. Mas o Ministério, as pessoas que estão no Ministério, que são pessoas que estavam lá desde a origem do projeto e voltaram agora, a gente tem muito claro como fazer essa articulação para que as coisas deem certo. E como que a gente pode dividir os papéis e fazer a conversa. Porque, afinal de contas, assim, apesar de eu ser homem, né, eu estou com muitos anos de feminismo, com grandes mestres como a Cida Gonçalves, Eleonora Benecucci, a própria Rosângela Rigo, Raimundinha. Então, assim, eu já entendi que depois que o movimento começa a acontecer, tudo o mais fica de lado. E o objetivo de todas vocês passa a ser fazer a construção da política. Então, eu tenho certeza que se a gente vencer esse momento agora, conseguir engajar o Estado, a partir do momento que tiver o terreno, começar a cobrar o Estado que ele faça o mais rápido possível o processo deles, e a gente já está articulando com o Estado uma forma de licitar que seja a mais rápida possível, eu tenho certeza que a gente, lá pelo meio do ano, a gente vai ter uma casa lá acontecendo, talvez, obviamente vai ser muito difícil dela estar pronta, mas a gente vai estar fazendo grandes discussões, se organizando para ver como que vai fazer o funcionamento, para que Caxias ganhe esse equipamento que, assim, ele é o carro-chefe do Ministério hoje e um case totalmente de sucesso, assim, no enfrentamento da violência contra as mulheres. Então, assim, o que eu peço para vocês agora é que vocês realmente não desistam dessa comunicação com o Estado, eu sei que não vão desistir, e ao mesmo tempo mantenham essa ponte com a Prefeitura Municipal para que ela desembarace junto com a Procuradoria já falou, o mais rápido possível esse processo, para que a gente então possa cobrar do Estado a parte dele. E o que cabe ao Estado é, a partir do terreno, desenvolver os projetos, licitar a obra e executar, né? Mas a gente não pode fazer esse nosso tempo não pode ser um tempo legislativo, que a legislação fala em 18 meses, a gente não pode esperar esses 18 meses, né? Então eu conto com vocês aí, agradecer o espaço para o Ministério das Mulheres, a vereadora Rose tem meus contatos, fiquem à vontade para compartilhar, vereadora, com todas aí, a hora que vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer consideração a fazer, sugestão, reclamação, pode mandar para cá que a gente avalia tudo e responde sempre, tá bom? O Ministério está aqui justamente para apoiar tudo que for necessário das ações de vocês aí. Muito obrigada, Marcelo, pela disponibilidade. Tinha mais perguntas aqui, mas daí eu disse que isso vai ser num outro momento. Vamos primeiro garantir, então, esse processo que não deveria ser inicial, né? Mas vamos dizer assim, inicial da construção. Então, nós com certeza não vamos desistir. Tenho certeza aqui que podemos não ser tantas, mas somos bem representativas aqui para cobrar esses projetos, as licitações. A gente sabe o quanto, muitas vezes, dá dificuldade e problema em licitações, então tem que ser logo, né? E a execução de todo o projeto, essa parte inicial. Então, agradecemos muito, tenho certeza, em nome de todas aqui presentes, de todos, quem nos acompanhou, a ti, Marcelo, por ter participado aqui conosco, e a qualquer momento a gente, enfim, vamos ficar entrando em contato. Eu gostaria, se possível, também que tu disponibilizasse esse material que tu passou aqui, que a gente, enquanto Procuradoria Especial da Mulher, gostaríamos de ter, em algumas vezes até nós apresentarmos, né, um material tão importante. A coordenadora da mulher aqui está me falando, vai ter a reunião de rede sexta-feira, né? Nós podemos trabalhar também e já está de forma bem sistematizada. Se tu puderes nos passar, agradecemos. Então, obrigada. Também agradeço a todo mundo que está aqui. Obrigada pela presença. Encerramos, então, essa reunião com os encaminhamentos já aqui tirados, mas o principal de todos é esse, fazer cada um do que puder, os contatos, as pontes para efetivar que esta Casa da Mulher Brasileira, nessa política pública por excelência, esteja dentro do prazo aqui na nossa cidade, pela nossa vida, pela vida de todas as mulheres. Obrigada.